E aí, pessoal, estamos de volta. Acabamos aí de falar sobre os quadriláteros, né? Acabamos de ter uma aula aí bem interessante aí sobre os quadriláteros. E aí vamos retomar aqui nossas aulas de matemática para esse dia de hoje, certo? Hoje, pessoal, agora nessa aula nós vamos ver aí um pouco das unidades de medidas de massa. Unidades de medidas de massa. Vamos ver aí até um pouco aí do livro de vocês. Continue aí, na aula passada eu já pedi para vocês estarem com o livro, espero que vocês continuem aí com o livro de vocês, para a gente dar continuidade aqui nessas aulas, certo? É um conteúdozinho assim até relativamente fácil, e aqui nós vamos ver ainda de um jeito mais simples ainda. Só tem que estar atento o que pega aqui, porque envolve números com vírgulas, números decimais. E aí muitas vezes você tem que apenas deslocar vírgula, acrescentar zeros. Então isso às vezes causa uma certa confusão nos alunos. Então tem que estar bem atento, prestar bastante atenção aí na aula, para que a gente possa sanar essas dificuldades. Vocês não tenham essas dificuldades aí no decorrer do ano, certo? Então vamos lá. Então a habilidade que a gente vai ver aqui nesta aula vai ser essa aí: resolver elaborar problemas que envolvam as grandezas massa, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume, né? Sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Então, pessoal, veja que essa habilidade ela envolve várias unidades de medidas. Medida de massa, medida de área, certo? Medida de capacidade, medida de volume, medida de massa, que é o que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver aqui as unidades de medida de massa. Mas essa habilidade depois a gente vai ver com a medida de área, medida de comprimento, tem a questão da medida de comprimento, né? Medida de capacidade, a questão do litro, do metro cúbico, que é o volume, e assim sucessivamente. Então, na expectativa de aprendizagem, que é o que a gente vai ver hoje, o recorte aqui dessa habilidade, a gente vai ver isso aí, determinar a relação entre as unidades de medida de massa, né? Quilogramas, gramas e miligramas. A gente vai ver principalmente essas três conversões de medidas. Então vamos lá. No livro de vocês aí na página 260, pessoal, na página 260, nós temos essa historinha que eu achei isso aqui muito interessante. Eu até sempre que começo minhas aulas com os alunos, tem essa questão aqui de medir a massa, né? Olha só aqui o que é que fala aqui essa historinha. Diz o seguinte, ó. O menino chega, né, e diz, ó: mãe, dá para você fazer uma massa de pão para eu esticar e depois medi-la com a fita métrica? Olha aí, ele quer pegar a massa de pão e medir com a fita métrica. Aí a mãe diz, né? Para que isso, menino? Aí lá vai ele de novo. É que a professora falou para ver a medida da massa de alguns produtos que a gente tem em casa. A medida da massa. Aí a mãe vai e diz: mas não é com fita métrica que se mede a massa de alimentos. A massa de um produto a gente mede com uma balança. Lá vai o menino de novo. Mas balança não é para a gente pesar as coisas? Aí a mãe, né, retruca novamente. Quando a gente coloca um produto em uma balança, medimos a massa. Mas no dia a dia, as pessoas dizem que estão pesando o produto. Muito isso acontece bastante, isso aqui no dia a dia. Tenho certeza quando os pais de vocês vão ao supermercado, vão ao mercadinho aí do vizinho, da vizinhança, com vocês já viram. Ah, pesa aí 1 quilo de arroz, pesa aí 1 quilo de carne. Ali, comumente, no nosso dia a dia, a gente fala em pesar, né? Ver o peso. Só que vocês vão ver aí depois na física, até ele vai explicar aí que peso é uma coisa pouco diferente, né, do que comumente a gente vê. Na verdade, aquilo ali a gente está medindo a massa. E até o rapaz aqui, o menino da história aqui, medir. A gente pensa sempre que medir é uma distância, né, com a fita métrica, com a régua. Vamos medir aqui quantos centímetros tem, quantos metros. E na verdade não, medir é quando a gente vai fazer alguma aferição. A gente vai medir nossa temperatura, a gente pode medir, né,
muita gente chama de tirar a temperatura, não, a gente vai medir nossa temperatura, a gente vai fazer essas, quando a gente vai usar essas unidades de medida, a gente está medindo, né? Só que cada um tem sua característica diferente. No caso, o que a gente vai ver aqui dos alimentos, da massa, a gente vai medir como se fosse o peso. Então, muitas vezes, nos problemas aqui vai aparecer a medida da massa e você já tem que ir associando essa questão, que é a mesma coisa, né, que a gente vê no dia a dia, a questão do peso. Mas, na verdade, a gente está medindo a massa, ok? Então, vamos lá. Então, temos aí, ó, vários produtos, pessoal, são vendidos por quilograma, como legumes, carnes, frutas e etc. Há também produtos vendidos por grama, como frios, margarina, temperos, né? Dependendo dos temperos, a gente vai pedir sempre algum tempero, a gente pede algumas gramas. Porque se a gente for pedir 1 quilo, vai dar um monte, né? Porque na maioria das vezes o tempero é bem maneiro, é bem leve, né? Então a gente pede gramas, quilogramas. Nós temos também até, não sei se vai parecer aqui depois, a tonelada, que é quando a gente está medindo algo muito pesado, muito, muito mesmo. Por exemplo, as baleias. As baleias pesam toneladas, né? Então, temos essas coisas aí. Então, vejam aí, pessoal, olha, a unidade de medida de massa. O quilograma e o grama são as unidades de medida de massa mais utilizadas no dia a dia. Mas há outras, né? Então, nós temos aí, ó, 7 unidades de medidas de massa, certo? Claro, a mais comum, a mais utilizada é a grama, é o que a gente tem como padrão, e ela é a unidade padrão aí das medidas de massa, certo? Mas as unidades menores do que a grama, tem a decigrama, a centigrama e a miligrama. Isso aqui vai ser importante, a miligrama, que é o que a gente vai estudar, né? É quando a gente tem coisas muito maneiras, muito leves, né? E nós temos as unidades de medidas maiores do que a grama, que é a decagrama, hectograma e o quilograma, que também é muito, quando você vai ao supermercado, você vai lá, você vai sempre lá pede 5 quilogramas de arroz, né? 2 quilogramas de feijão. Às vezes, quando o dinheiro está curto, a gente pede lá meio quilograma. Olha aí, meio quilograma. A gente já vai, isso aí já é uma conversão que a gente vai ter que fazer. Meio quilo são quantas gramas? É a mesma coisa, olha. Você pedir meio quilo é a mesma coisa que pedir 500 gramas, certo? Então, a gente vai ter que saber fazer essas conversões. Transformar de quilograma para grama e assim sucessivamente, tá? E aqui nós temos um detalhe muito importante, esses valorezinhos aqui, né? Ó. A gente tem até 1 na grama. E aí vocês veem, ó, que cada casa à esquerda é 10 vezes maior, certo? Ó, 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 10 é 100 gramas, 100 vezes 10 é 1000. Então, olha, significa o que, pessoal? Ó, que 1 quilograma tem 1000 gramas. Ó, quilograma corresponde a 1000 gramas. E aqui, ó, nós temos os menores, que é 10 vezes menor, ou seja, a gente vai dividir por 10. Isso já é uma associação aí bem interessante, ó. Aqui, ó, 1 dividido por 10 é 1/10, dá 0,1, né? 0,1 dividido por 10 é 1/100, que tá 0,01. E aqui, a gente divide por 10 de novo, vai dar 1 milésimo, que é a miligrama. Ou seja, o miligrama, ele é 1000 vezes menor do que a grama. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz algumas transformações para que vocês entendam aí direitinho. Aqui está a questão da tonelada que eu disse que iria ter para vocês. Olha, as unidades mais utilizadas diariamente são o quilograma, o grama e o miligrama. Essas vão ser as transformações importantes. Existe ainda outra unidade especial, que é a tonelada, que equivale a 1000 quilos. 1 tonelada é 1000 quilogramas. E serve para expressar as medidas grandes de massa. Como eu disse, a massa de uma baleia, por exemplo, né, é medida em toneladas. Então, com certeza vocês já viram, a baleia ficou encalhada na praia. Aí lá diz, a baleia tem não sei quantas toneladas, 10 toneladas. Muito difícil de você mover.
aqueles cargueiros, né? Aqueles leva containers, aquilo ali tudo é medido na tonelada, pessoal. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer essas transformações de unidades de medida? As transformações. Isso aqui é muito importante. Ó, podemos resumir o quadro das unidades de medidas de massa da seguinte maneira. Da esquerda para a direita, cada unidade equivale a 10 vezes a unidade seguinte. Da direita para a esquerda, cada unidade equivale a 1/10 da unidade anterior. Como assim? Então, pessoal, olha, vocês já viram com certeza essa reta, né? Vocês sabem ó, que aqui, ó, entre cada uma é 10, ou é 10 vezes maior ou 10 vezes menor, né? E aí tem aquela regrazinha, ó. Aqui, ó, se a gente vai transformar da direita para a esquerda, a gente vai dividir, certo? Dividir por a quantidade que a gente está fazendo, tá? No caso aqui, ó, eu quero que a gente pegue especificamente, vamos pegar com vocês, ó, de miligramas para gramas, certo? De miligramas para gramas. Ou de gramas para miligramas. Que é o que a gente vai ficar fazendo aqui, pessoal. A gente vai ficar fazendo de miligramas para gramas, tem até na nossa expectativa de habilidades. E a gente vai pegar aqui principalmente ó, de gramas para quilogramas, certo? E claro, de quilogramas para gramas. Ok? Tudo bem? Então, olha só. Se eu vou transformar de quilogramas para gramas, a gente vai multiplicar por 1000. Se a gente vai transformar de gramas para miligramas, a gente vai multiplicar por 1000, certo? Se a gente vai fazer o contrário, ó, de miligramas para gramas, a gente vai dividir por 1000, certo? Se a gente vai fazer de gramas para quilogramas, a gente vai dividir por 1000. Então tem que sempre ver essas operações. Se a gente vai transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, a gente vai dividir sempre por 1000. Se a gente vai transformar de unidade maior para uma unidade menor, a gente vai multiplicar por 1000. Vamos ver isso na prática. Esse quadrozinho aqui é bom vocês anotarem, certo? Vocês anotem aí, porque isso vocês vão precisar. Se a gente vai multiplicar ou se vai dividir. Se vai multiplicar ou se vai dividir. Vamos ver isso aqui com um exemplozinho. Ó. Tem um exemplo aí até no livro de vocês. Vejam só. Uma peça de 3,2 quilogramas tem quantos gramas? Olha só, de quilogramas, o que é que a gente vai fazer? De quilogramas para gramas. Então, de quilogramas para gramas, a gente vai multiplicar por 1000, certo? Multiplicar por 1000. Aqui ele fez até diferente, ó, porque como ele saltou 3 casas, pessoal, ele multiplica por 10 primeiro, depois por 10, depois por 10, até chegar no grama. Mas aí a gente faz direto logo por 1000, certo? Como ele fez aqui, ó, 3,2 vezes 1000. E aqui é o detalhe que eu disse para vocês, ó, que aparece o número com vírgula. Professor, e aí esse número com vírgula, como é que a gente vai fazer? Pessoal, basta você ver que a quantidade de zeros. Se tem 3 zeros, significa que o número com vírgula vai aumentar 3 casas decimais. Vai 3 casas decimais para a direita, certo? Por isso que ficou aqui 3.200, ó. 3,2. Essa vírgula tem que pular, ó, 3 casas. Então, ó, por isso que eu tenho que acrescentar aqui 2 zeros para ficar 3.200 gramas. Outra coisa fácil. Ah, professor, e como é que eu vou saber se essa vírgula vai para a direita ou vai para a esquerda? Só é olhar aqui a seta na reta, ó. Se a seta está indo para a direita, a vírgula vai para a direita. Quando é multiplicação, para a direita. Quando é divisão, para a esquerda. Fácil de associar, certo? Vejo que de quilograma para grama está indo para a direita. Então, tem que a vírgula ir para a direita também. Olha o segundo exemplo que tem aí, ó. Quantos gramas tem uma ampola de 150 miligramas? 150 miligramas. Agora, ó, é de miligramas para gramas. Veja que aqui a gente vai dividir por
1000. Dividir. Por quê? Porque é da direita para a esquerda. Do menor para o maior. Certo? Então, olha aqui, ó. 150 dividido por 1000. Ele fez aqui, pessoal, a mesma coisa multiplicando, só que por 0,001. Certo? Isso é a mesma coisa. Eu peço que vocês vejam esse exemplo aqui, ó, desse jeito aqui, ó. É melhor para vocês aprenderem, eu acredito. Certo? Então, 150 dividido por 1000. E agora? Agora, não tem vírgula. Então, olha só. O que é que a gente pode fazer, ó? Na divisão, a gente pode cortar zero, né? Então, ficou 15 dividido por 100. Pessoal, olha aqui, ó. 15 dividido por 100. Uma fração. Isso aqui é 15 centésimos. Como é 15 centésimos, pessoal? 0,15. Né? Nós já aprendemos essa questão das frações. Transformar essas frações em números decimais. Basta você ler, né? Isso aqui é 15 centésimos. Então fica 0,15 com duas casas decimais, que é como está aqui. Vamos ver um exemplo diferente. Vamos lá. Botei aqui uns exemplos para a gente fazer essas transformações, certo? Vamos tentar fazer aí para ver se vocês conseguem, ok, pessoal? Então vamos lá. Na letra A, primeira questão, né? Ele diz aí, ó, em cada item, faça a transformação que se pede. Então na letra A eu quero de quilogramas para gramas. Vou só botar aqui a tabelazinha, ó, facilzinho, ó. Você só precisa fazer isso aqui, ó. Quilogramas, gramas, miligramas, certo? Daqui para cá, multiplica por 1000, certo? Daqui para cá, você divide por 1000. Daqui para cá, você multiplica também por 1000. Daqui para cá, você divide por 1000. Pronto. Tranquilamente, certo? Então vamos lá. Nós estamos de quilograma, na letra A, é 0,6 quilogramas em gramas. De quilogramas para gramas. Ó, a seta, de quilogramas para gramas. A gente vai multiplicar por 1000. Então vai ficar o quê? 0,6 vezes 1000. E aí, ó, nós temos números aqui com vírgula. Multiplicação, a seta vai para a direita, então a vírgula também vai para a direita. Quantas casas? 3, né? Tem 3 zeros. Então, olha, vou só colocar 0,6, sem vírgula. A vírgula está aqui, a gente tem que pular 1, 2, 3. Isso aqui a gente vai botar o quê? 0 e 0, né? Acrescentar. Então vai ficar aqui, pessoal, 600 gramas. 0,6 quilogramas é a mesma coisa que 6 gramas. Tá bom? Vamos ver aqui a letra B, pessoal. Ó. 300 miligramas em gramas. Ó, de miligramas para gramas. De miligramas para gramas. Vamos fazer o quê? Dividir por 1000. Então aqui, ó, 300 dividido por 1000. Na divisão, sempre que possível, a gente corta zero, né? Então a gente vai cortar um zero aqui com um zero aqui, 2 zero aqui, né? Outro zero aqui com outro zero aqui. Essa divisão, vamos botar na fração, pessoal. 3 décimos. Como é 3 décimos, pessoal? 0,3. Olha aí. 0,3 gramas. 0,3 gramas. Tá? Vamos lá. Eu vou dar aí 2 minutinhos, vou deixar aí os exemplos, vai ficar na tela aí para vocês. E eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês fazerem a letra C e a letra D. Tá bom? A gente volta já já com a resolução. É com vocês, pessoal. Vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram? A letra D aí é interessante, né? Porque você vai de quilograma lá para miligrama, né? Interessante. Mas vamos lá. Vamos para a letra C, né, pessoal? Vamos lá. Cadê o bichinho? Está aqui. 30.000 gramas para quilogramas. Então, olha, de gramas para quilograma. Olha a setinha aqui, né? Eu até estava vendo aqui no intervalo aí, enquanto vocês... 1.000 quilograma aqui está muito feio, né? Quilograma, pronto. Então, olha, de grama para quilograma, a gente vai dividir por 1.000, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 30.000, né? E dividir por 1.000. Então, na divisão aqui, a gente pode ir cortando zero, né? Ó, aqui tem 3, aqui tem 4. Então, eu posso cortar os 3, ó, e cortar 3 aqui. Eu não posso cortar o 4, os 4, né? Então, ó, 30 dividido por 1, pessoal, isso aqui vai dar 30 quilogramas. 30 quilogramas. Facílimo, né? E agora aqui, pessoal, de quilogramas para miligramas. Olha, ele quer aqui de quilogramas, vou apagar aqui, estou riscando demais hoje. Ele quer de quilogramas para miligramas. Pessoal, dá para ir direto? Dá, certo? Mas vamos com calma. O que é que a gente vai fazer primeiro, pessoal? A gente vai transformar em gramas, que de quilogramas a gente transforma em gramas, de gramas a gente vai transformar em miligramas, certo? Então, primeiro vamos transformar em gramas. Então, ó, 0,007 vezes, né, multiplicado vezes 1.000, ok? Porque, ó, de quilogramas para gramas a gente multiplica por 1.000. Então, isso aqui vai dar o quê, pessoal? Multiplicação, a vírgula vai andar para a direita, né? Ó. Então, vai, ó, 1, 2, 3. Olha, vai ficar só o quê, pessoal? 7 gramas, né? Ficou 7 gramas. Só que eu quero em miligramas. Então eu vou transformar agora de gramas para miligramas. Como é que a gente faz? 7, né, vezes 1.000 de novo. Porque, ó, de gramas para miligramas a gente multiplica por 1.000. Muito bem. 7 vezes 1.000, isso aqui é bem fácil, vai dar 7.000 miligramas. Ok? Bem tranquilo aí, né? Se você aprender, pessoal, essa regrinha aqui, se você aprender aí essas regrinhas aí do quilograma, grama e miligrama, tranquilo, faz isso aí rapidinho, tá certo? Então vamos lá, vamos para o segundo exemplo, né? Segundo exercício aí. Uma melancia gigante foi encontrada na plantação do senhor Pedro. Ela tinha uma massa de 25 quilogramas. Mas seu neto, Joãozinho, queria saber quantas gramas tinha essa melancia. Ajudando o Joãozinho nessa conta, a resposta é... E aí? O Joãozinho quer saber 25, né? 25 quilogramas em gramas. 25 quilogramas são quantas gramas? Isso é bem fácil, né? Porque lembrar lá, ó, de quilograma para grama, a gente faz o quê? Multiplica por 1.000. De quilograma para grama, a gente multiplica por 1.000. Então, basta pegar 25 vezes 1.000, que vai dar 25.000 gramas. 25.000 gramas, no caso aqui seria a letra C de coração, partido. Certo? Então, pessoal, bem fácil isso aí, pessoal. Se você aprendeu essas regrinhas, da seta, vocês vão fazer isso aí tranquilamente, ok? Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer só resolução de problemas envolvendo esse conteúdo aqui da unidade de medidas de massa, de unidades de medidas de massa. Na próxima aula, nós vamos fazer só problemas, vamos só resolver problemas, tá bom? Então, obrigado aí pela audiência de vocês, pela atenção de todos e até a próxima.